Pode. Tá no pad. Esperar as meninas entrarem. Oi. A Alessandra entrou. Peraí, oi. De mascaradas, todas lindas. Hã? Mascaradas. Sim. Tá dando pra ouvir direitinho. Estão ouvindo a gente? Acho que o pessoal Ouve? tá entrando. Ouve. Beleza. Tá perfeito. Ótimo. Estão entrando. Então vamos começar. Angélica. Ai. Boa noite a todos. A todas. Boa Sejam noite. muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa quarta live do projeto Pet Live Saúde em Pauta. Hoje, eu sou a Amanda, estudante de Serviço Social da UFPR, e hoje nós iremos conversar com as duas assistentes sociais maravilhosas, a Flávia e a Alessandra. Elas atuam na saúde aqui em Paranaguá e também são preceptoras no nosso Pet Saúde. E, para começar a introdução, vamos lá. O novo coronavírus Covid-19 que assola o Brasil e o mundo inteiro impacta sobremaneira na vida de toda a população. Ainda não podemos dimensionar os impactos sobre a vida das pessoas e na organização da sociedade. No Brasil, as recomendações de isolamento, higienização ocorrem junto com o desemprego, subemprego e também com a ausência de moradia, com abastecimento de água e saneamento básico. Até o ato de lavar as mãos não é igual para todas e todos. E é nesse contexto que muitos profissionais de serviço social estão inseridos nesse cotidiano e se deparam com isso todos os dias, com essa realidade todos os dias. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, com as duas que estão na linha de frente, atuando nesse enfrentamento ao Covid. E muito obrigada, meninas, por aceitarem nosso convite. É um prazer. E Nós que agradecemos, Amanda, o convite, né, o convite do pessoal do PET, né, do Programa de Educação para o Trabalho e Saúde. Tem sido um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer participar e aprender com vocês, né? A gente aprende muito também. Eu, particularmente, confesso que, para mim, é um grande desafio estar aqui em live, porque eu sou bem tímida, mas vamos lá, né? Vamos ressignificar esse momento todo aí de pandemia, né? sim, verdade. E acho que a gente pode começar com vocês contando um pouco da trajetória de vocês, quanto tempo de atuação, conhecer um pouquinho. Então, gente, oi. De máscara é ruim, você não vê quem que tá falando, né? Mas como a gente não mora junto e a gente vê no mesmo lugar para poder compartilhar a câmera, então é melhor a gente usar máscara, né? Apesar de que, só para esclarecer, a gente normalmente já trabalha junto, né? Já compartilha os mesmos espaços. Então é diferente de ser uma pessoa de fora, assim, do teu círculo de convivência, né? Então por isso que a gente está aqui reunida hoje. Então eu sou a Alessandra, eu sou assistente social, formada em 2008. Na Prefeitura de Paranaguá eu trabalho desde junho de 2009, então esse ano fez 11 anos que eu trabalho lá. E
na Secretaria de Saúde vai fazer 3 anos. 3 anos de atuação. Eu e a Flávia, nós fomos juntos para a Secretaria de Saúde. E a gente tem aprendido muito lá, né? Porque, assim, é um universo muito grande de possibilidades, de, de inserção, de atividades de atendimento e de conciliação da classe trabalhadora. E a gente tem aprendido muito, e é muita informação, e cada vez a gente aprende mais. Então, a princípio, acho que é isso, né? Bom, eu sou a Flávia, também sou assistente social de formação, né? Eu me formei há bastante tempo, em 99, gente, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, então eu sou diante do SUAS, tá? E desde então atuo como assistente social, né? Na Prefeitura de Paranaguá eu estou há 10 anos atuando, e nos 3 últimos anos, né, a gente atua na Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá, educação não, de saúde, viu? De Paranaguá. Isso aí. Entendi, menina. E agora acho que a gente pode falar um pouco sobre o papel do assistente social de forma geral, para todo mundo se adaptar, saber certinho. Bom, acho que assim é importante nós sinalizarmos que hoje nós somos mais de 190 mil profissionais do serviço social atuando no país, né? Esses profissionais possuem registro nos seus respectivos conselhos regionais, né, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Também é importante a gente pontuar que os profissionais do serviço social, eles atuam nos mais diversos espaços socioocupacionais. Então, assim, sendo eles público ou privado, nós temos assistentes sociais que atuam em empresas, temos assistentes sociais que estão em assessorias, temos assistentes sociais que atuam nas políticas públicas, por exemplo, na assistência social, temos assistentes sociais na saúde, na educação, na habitação, temos assistentes sociais no judiciário, né? E trazendo um pouquinho para a área da saúde, que é a que a gente atua, a gente tem que lembrar que a saúde ela se organiza em sistema primário, né, secundário e terciário. E dentro desses espaços, nós também vamos ter assistentes sociais atuando. Então, nós temos assistentes sociais que estão nas UPAs, temos assistentes sociais que podem integrar equipes do NASF, né, que foi bastante conversado numa live com a Vanessa, né, que ela falou do NASF. Temos assistentes sociais que vão estar nos hospitais, tem assistentes sociais que vão estar em ambulatórios, como é o nosso caso. Temos assistentes sociais que vão estar na Secretaria Executiva dos Conselhos, na gestão, exatamente. Então, assim, há uma gama de possibilidades de atuação de assistentes sociais dentro da saúde, tá? Outra coisa que é bem importante a gente lembrar que os assistentes sociais, eles são profissionais da saúde, tá? Independente do espaço que eles estejam, tá? E também é importante a gente lembrar, né, que nesse momento existe um artigo, que é o artigo 3º do nosso Código de Ética, que coloca na relação com o nosso usuário. Então, nesse momento de pandemia, cabe ao assistente social atuar sim, né? E dentro desse artigo a gente reconhece a essencialidade do serviço social frente à pandemia. Eu acho que, assim, de forma geral, é isso. É, existe uma grande dificuldade que é entre os termos do serviço social. Então, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e eu acho que vocês devem passar bastante por isso, pessoas em dúvida, que é sobre os termos de serviço social, assistência social, assistencialismo, assistente social. E ontem mesmo eu presenciei isso, uma pessoa veio falar comigo, você faz a faculdade de assistência social? Mas acho que vocês conseguem falar um pouquinho a diferença É entre esses verdade. termos. Esses termos, assim, principalmente para quem não é do serviço social, eles geram bastante confusão, né? Talvez isso seja pela similar, são muito parecidos, né, esses termos, né? Talvez também isso se deva ao histórico do serviço social, mas isso é assunto para uma outra live, né, que isso é muito complexo. Mas assim, gente, essa oportunidade da gente esclarecer isso, né, faz com que mais pessoas conheçam sobre o serviço social
Oi, voltou? Oi, Tudo travado. Conseguiram ouvir? tô ouvindo, agora voltou. Pra mim Conseguiram? voltou. Hã? O pessoal que está na live conseguiu ouvir sobre as diferenças entre serviço social, assistência social? Parou na assistência social, né? Acho que travou Eu acho antes. que travou, eu acho que Tá. travou tudo. Então, vocês têm que... Tá, então Não vamos tem lá, nada. gente. Então vamos recomeçar, né? Então, assim, gente, esses termos, né, por eles serem bastante parecidos e talvez pela própria história do serviço social, eles causam bastante confusão, né? Então, principalmente para quem não é da área do serviço social. Então, é sempre importante essas oportunidades da gente esclarecer, né, e compartilhar com outros profissionais também essas diferenças, tá? Então, o serviço social é a graduação de serviço social, é o curso de nível superior, reconhecido, tá? Pela Lei 8662 de 93, tá? Assistente social é o profissional com graduação em serviço social e com registro no Conselho Regional de Serviço Social, certo? Aí outro termo, assistência social, né, que você perguntou. Assistência social, ela é uma política pública, tá? Ela está lá no campo do direito. Então, é uma política pública como a saúde, uma política pública, como a educação, uma política pública, como a habitação, uma política pública, né? A assistência social, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, pode ter dentro da sua organização assistentes sociais trabalhando, tá? Então, é uma política pública. O assistencialismo, por sua vez, ele não tem nada a ver com a política pública. Ele é uma oferta de serviços através de doação, da benesse, é uma ajuda que qualquer pessoa pode fazer no momento que achar, né? Ah, eu quero ajudar determinada pessoa. Então, ela não está no campo do direito, tá? É diferente lá da assistência social, que é um direito. Ok, gente? Se ficar alguma dúvida, Deixa eu falar um negócio. isso. E é muito comum também as pessoas que trabalham com assistencialismo, por exemplo, a gente tem uma atividade com a igreja, a gente fornece algumas cestas básicas, a gente fornece moradia. Essas pessoas que estão trabalhando diretamente com isso, é muito comum que elas se auto-intitulem assistentes sociais, né? Eu já vi várias vezes. Então, só para ficar claro, assim, assistente social é o profissional com graduação superior, né, com a formação em serviço social. Uma pessoa que se auto-intitula assistente social sem ter essa graduação, ela pode responder, né? Tem regulamentação do nosso conselho para isso. Então, não é qualquer um que pode se auto-intitular assistente social. Você pode ajudar, claro, você pode fazer o que você quiser para ajudar as pessoas. Mas só a gente sempre orienta, quando a gente vê uma situação, orientar, falar, colega, não, você não pode se denominar dessa forma, porque assistente social é o profissional com a formação. Tá? Só isso pra... Até mesmo em estágio, né? As estagiárias não podem se denominar como assistente Sim. social, não pode. E trazendo um pouco para o SUS, como que é a atuação de vocês no SUS? Como é a atuação do assistente social no SUS? Bom, eu acho que de início, assim, é importante, né, que o profissional, né, não só do serviço social, mas qualquer profissional que vá atuar no SUS, reconheça a historicidade que existe, né, na construção desse sistema único de saúde no nosso país, né? E é uma história de luta, uma história importante, uma história, né, que faz com que a gente tenha um patrimônio público como o SUS é, tá? Então, assim, essa história perpassa pela questão da reforma sanitária, né? E eu quero lembrar que quem quiser aprofundar um pouquinho, vê lá a live da professora Carla, que falou bastante sobre isso, né? Os marcos principais aqui eu vou falar, né? Talvez. É a questão da própria Conferência Nacional de Saúde, a oitava conferência, que marcou, né, a constituição, a formação do SUS, né, que foi presidida pelo Sérgio Arouca, então, na época, médico sanitarista. Aí, a partir disso, em 88, a gente tem a promulgação da Constituição Federal, que assegura o SUS como um direito universal, gratuito, né? E que forma, a partir dali, né, a questão da seguridade social, né? Que é a saúde, a assistência social e a previdência, né? Reconhecendo toda a importância dessas outras políticas junto com o SUS.
E a partir do momento que o profissional reconhece essa história, tem essa consciência, né, histórica que é importante, a gente tem que trazer, contextualizar para o momento que o SUS vem passando nos últimos anos, né? Que, assim, a gente precisa falar disso, porque o SUS vem sofrendo ataques, né, nos últimos anos, seja através do discurso da terceirização, não só do discurso, mas já da terceirização da saúde, né? Restrição de verba. Exatamente. Então, a gente tem aí também a questão da privatização do SUS. Para quem esteve nas últimas conferências, esse foi um tema assim, que bastante assustador, assim, sabe? Assim, pessoas assim, defendendo a privatização do SUS. A questão, assim, até do discurso mesmo, assim, de a ciência, né? De recursos para a ciência, para pesquisas, inclusive em saúde, que foram cortadas nos últimos tempos, né? E a gente vê agora o quanto que faz falta, né, a gente ter pesquisas em ciência, da desvalorização dos servidores públicos que atuam, né, frente ao SUS também. A gente pode deixar de falar da PEC 95, né, que tira os recursos públicos, o investimento dos recursos, que afeta não só a saúde, mas afeta outras políticas públicas também. Então, assim, é um desmonte que vem acontecendo ao longo do tempo, né, e levianos até. E então, assim, é importante a gente se localizar nesse momento, né? E assim, como que é a atuação do assistente social frente a tudo isso? Se dá através da luta, né, da defesa intransigente, do acesso do usuário a esses serviços, que sejam serviços de qualidade. Que mais, gente, que é importante falar? Assim, da mediação do processo, né, da saúde e doença do paciente. Então, o assistente social, ele precisa também, né, reconhecer a realidade social dos pacientes para que eles tenham, né, o que a gente pode ajudar a articular para que ele tenha o resultado nesse processo, né, de recuperação de saúde e doença. Ocupar os espaços, né, como os espaços dos conselhos, eu acho que isso é bem importante para os assistentes sociais também, não só para os assistentes sociais, aqui também a gente, né, para todos os trabalhadores do SUS, porque são espaços de coletividade, de construção coletiva, de fortalecimento, né, do SUS, né? Então, assim, e aí, né, a gente se depara, assim, com o momento que acontece agora, que surge uma pandemia, né? E quem está à frente de tudo isso é o SUS, apesar, contudo, todavia, de todo o desmonte, de todos os ataques que vem sofrendo, né? De toda a destruição, né, mesmo de um patrimônio, mercantilização, né, da saúde, né? Porque é isso que se fala, querem negociar que a saúde pública, apesar de tudo isso, é o SUS que está na frente, né? E uma pandemia, assim, que é dramático, assim, o que está acontecendo, vem mostrar para a gente quanto que é importante a ciência, o quanto que é importante a gente defender, né, e assim, gente, o que é pior é que, assim, mesmo frente a todo esse caos que está, né, a gente vê ainda, acho que essa semana mesmo, o presidente fez alguma coisa aí que para nomear, né, os reitores, não tem eleição, enfim, né? Então, assim, é o desmantelamento total, não só da política pública da saúde, mas como um todo. Então, assim, o assistente social, ele tem que ter, né, essa contextualização, né, assim, com todos os profissionais de saúde, para atuar na defesa do SUS, porque, assim, eu pergunto para vocês até como seria enfrentar uma pandemia nesse momento sem o SUS, né? Nós temos hoje mais de 40 mil mortos, entre eles muitos assistentes sociais, principalmente da região norte do Brasil, Centro-Oeste, Rio, São Paulo, tá? E não só dos assistentes sociais, mas de outros profissionais, outras famílias, outras pessoas, e as vidas importam, né? Então, assim, eu não vejo uma forma hoje de enfrentar isso se nós não tivéssemos o SUS na linha de frente. E outra coisa que é importante também a gente falar é que o SUS não atua sozinho. E isso está lá desde a Constituição, da construção de Seguridade Social, né? Então, assim, é muito importante a articulação com as outras políticas públicas. Não tem como enfrentar uma pandemia ou tratar disso, né, sem tratar, sem dizer da importância das outras políticas públicas, né, da assistência social, principalmente nesse momento, né? Acho que é isso, gente. Por isso que é tão importante a valorização do SUS, né? Sim. Enfim, meninas.
E trazendo um pouco para a nossa região, como que se configura o serviço de saúde aqui no município de Paranaguá? Então, em Paranaguá, hoje, nós temos na Secretaria de Saúde um setor de serviço social. Tem assistentes sociais em outros locais, né? Outras secretarias, mas na Secretaria de Saúde nós temos um setor. Tem outras assistentes sociais na Secretaria de Saúde, mas elas estão trabalhando com a saúde mental. Então, tudo que é o restante, o nosso setor atende. Então, a gente faz o apoio, faz o trabalho de apoio à gestão, né? A gente participa da elaboração de fluxos, de protocolos, até porque, assim, muitas demandas não estão regulamentadas, porque o que acontece? Tudo que ninguém sabe o que fazer, ou não tem um protocolo, não tem um fluxo, acaba caindo no serviço social, porque a gente é quem ajuda as pessoas, né? Então, assim, a gente não fala para a pessoa, não sei o que fazer, sinto muito, vai embora, entende? A gente sempre tem que dar uma resposta para essa pessoa, porque o nosso trabalho é mediar também, né, os interesses da população junto com a gestão, né, junto com o Estado, no caso. Então, na medida do possível, a gente tenta fazer essa mediação, essa articulação. Então, assim, muitas dessas demandas acabam surgindo para nós porque não tem ninguém que faça, não tem ninguém que atenda, e a gente acaba acolhendo, né, essa situação e tentando pedir um retorno da gestão. Então, por esse motivo, a gente normalmente é chamado para participar desses fluxos, desses protocolos, da construção, né? Mesmo que não tenha nada a ver com o nosso trabalho, mas a gente acaba participando, tá? Por isso, inclusive, que às vezes tem até uma confusão das pessoas acharem que algumas atividades são da nossa demanda, né? Até porque, como a Flávia falou no começo, as pessoas não têm claro, mesmo os profissionais da saúde, qual é o papel do assistente social. Então, a gente já recebeu muitas demandas assim, a pessoa precisa de dinheiro para ir embora porque ela não tem dinheiro. Claro que a gente vai dar uma orientação, vai ver o que dá para fazer, mas na cabeça delas, eles acham que é a gente que vai dar o dinheiro, a gente que vai pagar a conta de água, entende? E não é bem isso não é isso que a gente vai fazer, né? A gente está lá para garantir direitos, né? Não para dar dinheiro para as pessoas, né? Imagina, se fosse dar dinheiro para todo mundo, não ia ter dinheiro para gente, né? Enfim. Então, assim, existe muito essa confusão, ou de que algumas demandas têm que passar pela gente para ver se as pessoas realmente precisam, né? Se financeiramente. E a todo momento a gente tem que reforçar que o SUS, né, como a Flávia estava falando, né, um breve histórico, o SUS ele é universal. Então, diferente das outras políticas que compõem o tripé de seguridade social, que são a assistência e a previdência, né? Assistência é só para quem precisa dela, né? Para quem está com uma baixa renda ou uma situação de dificuldade ou de vulnerabilidade social, até por alguma situação de vida, não necessariamente de renda, né? E a previdência é para quem contribui. E a saúde não, a saúde ela é universal. O que isso quer dizer? Que todas as pessoas têm direito ao acesso a essa saúde. E essa saúde tem alguns princípios, né? A universalidade é esse que todo mundo tem acesso. A integralidade, que tudo que a pessoa precisa, ela tem que ter esse atendimento, esse direito. Então, assim, que é os casos, por exemplo, paciente de câncer que precisa de um tratamento muito caro, um remédio muito caro que acontece. Então, normalmente o SUS pode não fornecer, mas a pessoa entra na justiça e consegue, por causa desse princípio da integralidade. E da equidade, né? Que é onde a gente acaba trabalhando mais. Porque o que acontece? Às vezes nos é demandado dizer, tem que dizer se essa pessoa precisa ou não disso. E a gente diz, bom, se o médico falou que ela precisa, quem sou eu, assistente social, né, para dizer que não? O que eu posso fazer é, se tiver, né, se eu posso, a partir do determinante socioeconômico da pessoa, posso até falar se a pessoa tem uma prioridade ou não em detrimento da outra. Mas eu não posso excluir ninguém de acessar uma coisa que é direito dela, né? Dependendo do caso, né? Se for um caso de vida ou morte, nem isso a gente vai conseguir fazer. Então, assim, a todo momento a gente tem que esclarecer essa situação. Então, hoje, além de fazer o apoio à gestão nessas questões dos protocolos, a gente faz muitos atendimentos às pessoas, né, por demanda espontânea ou por visita domiciliares que a gente tem que fazer, ou a própria rede de atendimento, né, atenção primária,
os NAS que encaminham alguns casos para a gente, conselho tutelar, os hospitais, né? Eles têm algum problema, por exemplo, a mãe tinha que levar a criança para fazer um retorno ambulatorial, uma criança tem problema grave de saúde, ela não levou. Então, quem que vai ver isso, né? Em alguns casos, a própria equipe da unidade vê, mas normalmente nessas situações é repassado para nós e a gente eventualmente vai ver ou repassa o caso para a unidade e faz essa mediação também. O papel do serviço social é muito isso, de mediação, né? Entre os profissionais e entre, como eu falei já, entre os usuários e a gestão. Então, hoje a gente atende muitos pacientes de câncer, porque como a prioridade do SUS, né, um dos outros princípios do SUS é regionalização, então o paciente tem que ser atendido próximo à sua residência. Então, quando isso não é possível, por exemplo, não tem como ter um hospital de câncer em toda a cidade, né? Um atendimento muito especializado, muito caro, fazer radioterapia, quimioterapia. Então, invariavelmente, ela vai ter que sair do seu município para ir para outro. E o SUS tem lei para isso também, né? No caso, se a pessoa tem que sair do seu município para fazer um tratamento de saúde, o SUS vai dar um suporte para essa pessoa com transporte, com alimentação, casa de apoio, se for o caso, né? E, enfim, remédios, né? Enfim. Então, a gente atende essa demanda, né, de pacientes que fazem o que a gente chama de tratamento fora do domicílio, né? A gente faz uma parte desse apoio, tenta integrar as demais, que a gente vem tentando faz um tempo, a integração de todos em um setor só. Algumas coisas que a gente, que por causa desse entendimento do que é o serviço social, a gente tem tentado tirar do que é a nossa demanda, mas devagarzinho a gente está conseguindo conversar, assim, está conseguindo entrar no entendimento com a gestão. E basicamente é isso, né? Mais os pacientes fazem tratamento fora do domicílio, que são muitos pacientes de câncer, né, de oncológicos. E acho que é isso, né? Tem várias coisas, na verdade, mas basicamente é isso. Resumindo. Entendi. Dentro disso, quais são os direitos que os usuários têm na saúde? Você disse que é o tratamento fora de domicílio. Então, na verdade, assim, os usuários do SUS eles têm direito a várias coisas, né? Tem direitos e deveres. Então, até tem uma portaria 1820 é ótimo, 1820, tá? De 1999, do Ministério da Saúde, é a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Tá? Ela é bem legal e ela fala bem claro, assim, quais são os direitos e deveres, né? Então, como direito, a pessoa tem direito a receber um tratamento humanizado, ela tem direito a ser atendida próximo à sua residência, a ser atendida por um profissional qualificado, num ambiente limpo, organizado, assim como, que eu achei interessante até que eu fui pesquisar e não tinha prestado atenção nisso, ela tem o dever de seguir essas orientações desses profissionais, cuidar da sua saúde, né, cumprir com os encaminhamentos que o médico fizer, né, são deveres dela, até porque não tem sentido ir no médico e o médico falar fazer alguma coisa e a pessoa não cumprir, né, ela está fazendo mal para ela mesma. E em relação, acho que é isso, né? De forma geral, sim. De forma Daí tem geral. direitos tem questões bem específicas, né? Por exemplo, dentro do tratamento fora de domicílio, o que ele vai ter direito? Ele tem direito a acessar o transporte, né, de qualidade que faça o translado dele, ajuda de custo, que é uma lei federal que existe, né? O paciente tem direito à ajuda de custo de alimentação. Enfim, aí são coisas mais assim específicas, que eu não sei se o pessoal quer saber assim, tem né? isenção do pedágio, Tem várias questões. Fazem tratamento recorrente, então muitas questões não é com a gente, não é a gente que faz, mas a gente orienta, né? Então, isenção do pedágio, passe livre intermunicipal para pessoas que fazem tratamento de saúde. Então, a gente faz a orientação. Até o próprio BPC, que não é nosso, né? Da Política Pública de Assistência Social, mas muitas pessoas nos procuram querendo saber disso, porque normalmente não, em alguns casos, esse benefício é por conta de saúde, né? Problemas de saúde. Então, elas acabam nos procurando e a gente encaminha o CRAS para que a pessoa tenha as informações corretas lá para se orientar exatamente. Mas uma orientação básica a gente faz, a gente encaminha. Com o Conselho Tutelar também a gente tem muita proximidade, assim, em relação às crianças, né, que estão em situação de negligência e violência. E isso, por enquanto.
Então tá, menina. E trazendo um pouco para agora, para esse momento de pandemia que a gente está passando. Quais são alguns dos desafios que vocês estão enfrentando? Bom, acho que assim, a pandemia em si, ela já nos traz, né, um desafio que é articular ali o nosso atendimento já, né, de forma geral. Então, desde assim, classificar o que vai ser prioridade, o que não vai ser prioridade nesse momento, já foi, né, está sendo um desafio. Organizar o próprio local de atendimento, né, atendendo as recomendações de saúde, né, que são muito importantes nesse momento. Então, assim, por exemplo, as pessoas estavam acostumadas a ficarem próximos da gente, né? Hoje elas chegam, elas têm que ficar 2 metros de distância, todo mundo usando máscara. Então, assim, o serviço social sempre teve uma característica, assim, de acolhimento, né? É aquele local que eles chegam e se sentem mais acolhidos, né? Então, hoje eles já chegam, já ficam mais distantes. Então, houve esse desafio, tanto para a gente, quanto profissional, quanto para os próprios usuários, né? Teve até a resolução do conselho, né, falando disso, que Ah, normalmente a gente tem que manter o sigilo sim, dos atendimentos, a gente não pode ter de portas abertas, compartilhar o sim, atendimento com outras pessoas, outros profissionais, né? sim, Porque normalmente os nossos atendimentos são bem delicados. Às vezes a pessoa vem buscar a gente por um motivo e acabam tendo vários desdobramentos, vários encaminhamentos, e sempre acaba surgindo algum assunto muito pessoal da vida daquela pessoa. Assim, para resguardar a intimidade dela, normalmente a gente tem que ter portas fechadas. Com essa situação, né, até com o respaldo do conselho, a gente tem ficado mais com as portas, né, com a porta aberta da sala e com uma distância maior. Então, assim, a gente sente por isso também, porque normalmente a gente tem um contato maior com a pessoa, né? Mais intimidade, mais o acolhimento. E acaba que a gente não está conseguindo fazer do jeito normal que a gente faria. Parece que fica uma coisa mais distante, um pouco mais fria, assim, né? Mas a gente explica, a pessoa entende, né? Nunca teve reclamação, assim, normalmente as pessoas entendem essa situação, elas temem também, né, pela saúde delas, a maioria, né? Então, até teve uma pessoa que perguntou ali como que a gente está fazendo na pandemia. Tá passando muito rápido ali as perguntas. Amanda, você vai anotando aí, depois você pergunta pra gente. Eu estou Perguntou enviando também. como que a gente está fazendo, né, os atendimentos. Então, a gente tem feito horários diferenciados, assim, de atendimento. A gente procura estar pouco tempo em horários conjuntos, mas a gente tem atendido a demanda. A princípio, a gente até, que o nosso conselho nos respaldou de que era para fazer só atendimentos emergenciais, mas a gente acabou que está fazendo todos os atendimentos, até porque diminuiu bastante a demanda, sim, nesses dias. As próprias pessoas estão receosas. E com a maior, né, uma das nossas maiores demandas são esses pacientes oncológicos que fazem tratamento crônico, são pacientes do grupo de risco altíssimo. E a outra demanda que a gente tem bastante é paciente de oxigenoterapia. Então, quem precisa de oxigênio tem doença respiratória, uma doença respiratória que compromete muito o pulmão. Então, a pessoa que não pode sair de casa tem que ficar em casa mesmo, você não pode ter contato com ninguém, que é altíssimo risco, né? Então, assim, diminuiu bastante a nossa demanda. E a gente, por exemplo, desses pacientes de oxigênio, a gente deveria fazer visita, a gente não está fazendo mais, a gente está pedindo para que as pessoas mandem as fotos para a gente estar encaminhando os pedidos com as fotos e com o relato das famílias. Então, algumas coisas a gente alterou de procedimento interno. Na verdade, assim, a gente diminuiu em partes o atendimento pessoal, mas a gente agregou o atendimento remoto. Também é um desafio. Então, hoje, a gente, além de atender pessoalmente, né, os que ainda vêm até nós, a gente tem um atendimento, ou seja, pelo e-mail, que a gente, né, tá bem mais perto dos pacientes, pelo WhatsApp, que era uma prática que a gente não tinha, né? E pelo telefone. Então, assim, questões de orientações, por exemplo, a gente faz todo via remoto. Claro que vai ter aquelas situações dos pacientes que não vão ter esses recursos, e aí, nestes casos, por isso que a gente está lá atendendo, né? Para ter né, dar equidade para todos, né, acessarem o serviço de saúde, né? Eu acho, assim, que a Ali foi uma coisa bem interessante na questão ali da gente atender agora, né, com a porta aberta. Então, nesse momento, assim, a gente também já faz aquele momento socioeducativo com os pacientes, né? Olha, a gente está vivendo um momento de pandemia, tem que se cuidar, cuida da sua família, né? Então, assim, cabe ao serviço social também essa sensibilização, né? E, assim, a partir do momento que o paciente, né, ou a família fala, não, tudo bem, não tem problema, né? A gente permanece de porta aberta, claro, assim, que
por estar de porta aberta, no corredor ter outras pessoas, a gente talvez não aprofunde tanto algumas questões, né, como, né, anteriormente. Mas também é uma adaptação, uma construção, todo dia a gente está se revendo nesse processo, né. Eu acho que outra coisa que eu coloquei aqui, gente, que é importante, que é um desafio, é porque assim, não alterou só a nossa rotina, mas alterou a rotina assim, de todo mundo, né? Então, assim, tem muitos serviços que não tem como a gente trabalhar sozinho. A gente trabalha muito em articulação com os CRAS, com os CREAs, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, enfim, então com os hospitais, né? Principalmente com os hospitais de Curitiba. Então, assim, e nesses locais as rotinas foram amplamente alteradas. Então, assim, questão de visita, questão de notificação dos médicos para os familiares. Então, assim, a gente acompanhar todas as mudanças desses locais é um desafio, porque cada um mudou de um jeito, né? Cada um se adaptou de uma forma. Tem uns que estão atendendo só remoto, tem hospitais que não tem mais visita mesmo, tem hospitais que o médico vai dar o boletim em determinado horário, tem hospitais que já é diferente. Então, assim, e os pacientes que fazem tratamento fora do domicílio, eles nos procuram, né? Então, a gente ficou nesse meio aí, mediante situações, é um desafio, porque mudou muita coisa. Eu acho que também um desafio também né, é muita nota técnica, então todo dia tem nota técnica nova do Ministério de Saúde, do município, né? Sai decreto novo, então, assim, do nosso conselho também, né? Do Conjunto Cefes-Cres. Então, assim, é muita coisa acontecendo e é um desafio a gente acompanhar tudo isso para poder passar para o usuário uma informação mais precisa, porque a gente precisa se amparar, né? Para poder orientar o usuário, a família da melhor forma, né? Eu acho que outro desafio, né? É porque, assim, o coronavírus, ele traz à tona, ele descortina questões sociais que já estão enraizadas no nosso país, né, há muito tempo, né? Então, assim, são questões sociais, as suas expressões das mais diferentes que acontecem. E elas não surgem com a pandemia, né? Nenhuma dessas situações, a situação de desemprego, a situação de subemprego, a falta de moradia, né? Então, assim, tem N situações, mas elas se agravam com a pandemia, né? E essa situação, ela é um desafio, ela já era um desafio anterior à pandemia, para nós, assistentes sociais, né, que atuamos com isso, e agora elas se tornam mais complexas, né, para a gente atuar frente a isso. Ela não pode ser trabalhada isolada, né, essa pandemia, assim, então, claro, o SUS está à frente, né, está ali, né, mas, assim, não tem como a gente atuar frente a essas questões de forma sozinha. Então, a gente precisa das outras políticas públicas. Essa discussão precisa ser trazida, né, pelos trabalhadores, né, de forma geral, porque, assim, a gente precisa falar da responsabilidade do Estado frente a isso, né, do que é direito, né, por exemplo, um auxílio, né, de renda, como auxílio emergencial, ele não é uma ajuda, né, do governo, ele é um direito, né, e a gente precisa reforçar isso para os nossos usuários. Isso é um direito dele ter a orientação correta do que está acontecendo, é um direito ter acesso a um boletim epidemiológico, não ter mascarado as informações como estão acontecendo hoje. Então, assim, a gente precisa falar disso, precisa falar da responsabilidade do Estado, né? E esse é um desafio conjunto, né? Não só do serviço social, mas de todos os trabalhadores, e também, né, um desafio para a gente trabalhar junto com as outras políticas públicas. Porque, assim, até tem um estudo da professora Gisele, não sei se ela está aí, a professora Anne, mas, assim, que elas retratam muito isso, né, que é um estudo da questão da pós-pandemia, né, e da pobreza aqui no litoral, que vai aumentar muito, né, e retrata isso. Então, a gente tem que começar a se preocupar mesmo, né. Quais são as políticas de habitação, por exemplo, que vão ser construídas aqui? Né? Como que estão os benefícios eventuais, né, na política de assistência do litoral? Todos os municípios já têm a lei regulamentada dos seus municípios? Porque vai precisar de aluguel social, vai precisar dizer que essa cesta básica que a pessoa está recebendo é um direito, não é uma ajuda, não é uma troca de voto, tá? É um direito, é um benefício eventual. Então, a gente precisa reportar isso. Acho que isso é uma luta, né? E eu não estou falando aqui porque a Fábia, enfim, né, quer se ela causar, mas assim, está no nosso código de ética, né? Faz parte das nossas bandeiras de luta a defesa intransigente das políticas públicas.
e a gente precisa dizer isso e discutir isso com todos, né? Então, isso é um grande desafio, né? Outro desafio, gente, que eu anotei que eu tenho que falar, porque assim, é a questão dos IPIs, né? E é um desafio, né? Então, assim, a gente precisa trazer também isso, porque assim, é uma luta que não é só dos assistentes sociais, a gente tem que se reconhecer enquanto classe trabalhadora, pensar em todos aqueles trabalhadores que às vezes têm menos voz que a gente, né? Então, por exemplo, na saúde, a gente tem lá os profissionais da limpeza, os profissionais que estão na recepção, e eles estão tendo, será, né, os materiais, os seus EPIs garantidos, né? E os outros profissionais que trabalham, né, em serviços essenciais, nos mercados. Então, isso é uma luta, né, de todos os trabalhadores, e o serviço social também defende isso. A gente tem que se colocar enquanto trabalhador e defender isso, né? Os espaços dos conselhos, eu acho que é um canal bem importante nessa defesa do direito do trabalhador, né? A sua saúde também. Outro desafio, gente, que a gente tem, né, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, é, assim, as recomendações, né, de saúde, da Organização Mundial de Saúde, elas sempre trazem a questão, assim, do fica em casa, né, pensando, assim, naquelas famílias que têm uma casa, nas famílias que têm cômodos, né, para ficar individualizados e tal. E a gente sabe que no Brasil essa não é uma realidade de todos os brasileiros, na verdade, isso é um privilégio, né? É um privilégio, sim, porque a gente tem, em grande maioria, né, aqui no litoral mesmo, a gente consegue ver isso, famílias que vivem aglomerados, que vivem em casas de um cômodo, às vezes são 7, 8, 10 pessoas dentro de uma mesma casa, não tem saneamento básico, igual você falou lá no começo, né, Amanda? Às vezes o ato de lavar a mão, né, é um ato que faz diferença, porque não tem sabão, né, não tem isso. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, nessas pessoas, né, que não têm essas condições, e aí a gente volta lá para as outras políticas públicas também, né? A gente precisa discutir isso, né, de forma integrada. E por outro lado, a gente tem, né, aquele pessoal que tem o privilégio de ficar em casa, né, que tem uma casa, tem um poder aquisitivo maior, mas não fica, né? E aí, assim, eu vejo que além da gente ter uma crise de saúde, né, a gente tem uma crise humanitária mesmo, né, onde as pessoas muitas vezes não se veem dentro desse espaço coletivo, né, não se vê enquanto, né, o que a gente precisaria fazer coletivamente para sair desse momento mais rápido, né? E isso tudo é muito endossado, infelizmente, pelo governo atual, né? Toda vez, né, que ele menospreza, né, as orientações da ciência, da saúde, né, enfim, menospreza as vidas, né, que se foram, né, então, assim, então isso fica muito difícil para a gente estar lá na ponta, às vezes fazendo aquele trabalho socioeducativo, e às vezes vem uma pessoa dessa, né, assim, que por algum motivo se acha, né, que o direito dela de ir e vir é mais importante do que daquele outro que tem o direito também de não vir e não ir, entende? Então, assim, então são desafios que a gente tem nesse cotidiano, né, de uma construção mesmo uma sociedade mais justa, igualitária, e não se faz se a gente não discutir, não trazer esses assuntos à tona, né? Bom, dos IPIs eu já falei. Ah, tá. Tem outra questão que é bem importante, que é a questão da especificidade do serviço social. Que a Ali falou lá um pouquinho, né? Tudo aquilo que ninguém sabe o que fazer na saúde, né? Manda para o serviço social. E assim, nesses momentos de pandemia agora, a gente tem vários relatos, né, de profissionais aqui no Brasil que tiveram solicitações para trabalhar na triagem dos casos de Covid, teve solicitações de assistentes sociais para passar boletim médico, de comunicação de óbito, inclusive da comunicação de óbito até teve uma situação que o próprio Ministério da Saúde fez uma nota bem equivocada, né? Então, assim, então a gente precisa ter cuidado, né, enquanto assistentes sociais, essa postura, né, para não ter uma postura messiânica, eu quero ajudar, vou fazer tudo, Yamamoto fala disso já, né, mas também não ter uma postura engessada. Então, assim, é preciso a gente estar ancorado na legislação, no que o conjunto Cefes-CREAS nos diz, né, o que cabe ao serviço social, o que não cabe,
quando a gente sabe que não cabe, colocar isso de uma forma, né, bem com amparo legal, né? Olha, o serviço social não pode notificar óbito, não pode falar sobre o óbito, porque a gente tem uma formação generalista, né? A gente não sabe da biologia do paciente, mas o serviço social pós-óbito é quem vai fazer o acolhimento da família, é quem vai, às vezes, orientar aquela família se ela precisa fazer um benefício eventual, como um auxílio funeral. Então, assim, tem todo um trabalho do serviço social, né, ali. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, nesses momentos, né, para não perder, né, o que é nosso. Não digo não perder, mas para, né, conseguir fazer um trabalho ético, profissional e de qualidade, né? Acho que esse é um desafio, né? Articulação conjunta, eu já falei, né? Acho que já falei, né? Articulação conjunta com as outras políticas públicas. E assim, gente, eu acho que é o momento da gente dizer, mais uma vez, né, dessa defesa do Estado, né, do papel do Estado na defesa dos direitos, né, sociais, e que, assim, não dá para a gente negociar a vida das pessoas, né, não dá para a gente, né, dizer que uma vida vale mais do que hoje que o mercado, que é isso que está colocando, está havendo uma inversão de valores muito grande, né, e a gente tem que defender a vida, sim, né? Acho que é isso, os desafios, tá? A gente vai lembrando. E de defender o SUS também, né? Porque o SUS, no papel, nossa, ele é perfeito, maravilhoso, não tem comparação, né? Mas na execução dele existem muitas falhas que não são porque ele é falho, mas porque quem ou está executando não está executando da maneira que deveria ser, né? Então, por isso que é importante nós, enquanto profissionais, lutar pela ampliação, né, do SUS, né, porque talvez até acrescentar alguma coisa na legislação, mas a legislação da forma que está hoje, ela já é bem completa. Então, assim, de primeiramente ter essa defesa mesmo, né, de não flexibilizar o que está no SUS e no projeto ético-político da nossa profissão, né, para ganhos pequenos. Então, assim, a gente lutar em prol de uma coisa mais ampla, maior, que atenda a necessidade de todo mundo. Até porque, assim, nós temos uma carga tributária muito alta, né? E toda vez que se privatiza alguma coisa, o nosso imposto não é descontado. Então, a gente tem, assim, muito dinheiro direcionado para a manutenção disso. E não está acontecendo de uma forma mais eficiente, porque não tem uma gestão eficiente. Isso a nível federal, estadual, municipal. Né? Do nosso município, eu particularmente sou fã da secretária, adoro ela, já, se estiver vendo isso, todo mundo sabe, entendeu? Eu já falei para todo mundo, eu gosto muito dela, porque é a melhor secretária que a gente já teve, porque a gente já teve, meu bom Jesus, não tô sendo puxa-saco, é fato, quem me conhece sabe. E aí, assim, por que eu tô falando isso? Porque alguém perguntou se a gente, alguém acho que foi a Evelyn, se a gente estava tendo capacitação, licença para mestrado, essas coisas, né? O município, ele proporciona para gente algumas vantagens, eu não sei dizer exatamente, porque a gente nunca teve interesse real, assim, de fazer vou fazer um mestrado esse ano, entende? Isso nunca aconteceu, a gente já pensou, um dia vamos fazer um mestrado. A gente sabe que tem algumas vantagens que advêm disso, né, se a gente tivesse escolha, e da parte da nossa gestão, a gente sabe que para cursos e eventos e capacitações, eles estão abertos, né? A gente pode fazer, né? Até eles já se colocaram à disposição, se vocês quiserem ir para um congresso, alguma coisa assim, vocês mandam para a gente com antecedência que a gente consegue fazer acontecer. E acaba que a gente não faz mesmo por falta de tempo nosso, né? De uma organização ali interna mesmo, ou por outras prioridades, né? Mas é dado sim para a gente essa oportunidade. Eu acho que encaminhando para o final, acho que eu vou encaminhando para o final já, e eu vou ver algumas perguntas que mandaram aqui na live, tá? Olha, essa pergunta é boa. Qual a opinião de vocês sobre o desrespeito do governo com o calendário do auxílio emergencial? Poxa! Pode xingar? Não pode. Tem certeza que não vão tirar a live do ar?
Fala Vai no pro microfone. YouTube depois. Tá. Vai pro YouTube. Bom, assim, gente, não tem o que falar, assim, porque o governo em si já não é um governo, vamos começar por aí, né? É um desgoverno, não tem projeto, eles não têm um projeto de governo, eles não têm um planejamento, nós não temos nem ministro, né? Então, assim, o menor dos nossos problemas é esse, em vista de tudo que está acontecendo, né? Eles não se importam, né? Ficou muito claro isso, né? A assessora lá do Paulo Guedes falou que, que bom, né? Não exatamente essas palavras, mas foi isso que deu a entender. Que bom que daí muita gente vai morrer, vai dar uma desafogada na Previdência, né? Então, assim, não é uma novidade para a gente, né? Essa é a necropolítica, né? Que a gente tanto faz, a gente tanto tem ouvido falar nesses últimos tempos, né? A necropolítica que não se importa realmente com a vida das pessoas. E é isso mesmo que eles querem, que os pobres morram, entende? Eu não sei falar muito bonito assim, para mim eu já falo mais objetivo, então no meu entendimento é isso que eles querem mesmo e eles não fazem questão nenhuma de esconder. Isso está muito claro desde antes da eleição, né? Então, assim, pobre, bandido, negro, né? Minorias, né? Então, que minorias que não são minorias, né? Mas, enfim, mulheres e negros não são minorias, né? Mas tá bom. Eles entendem que eles têm que se curvar a uma maioria branca cristã. E não é bem assim que tem que ser, não é isso que está na nossa Constituição, né? Que, aliás, é uma excelente Constituição, que assim como a legislação do SUS, se fosse cumprida efetivamente, talvez a gente teria uma outra realidade. Né? Mas, assim, para além de falar do nosso gestor atual, falar assim, as pessoas, né? As pessoas, elas têm que... a gente, como assistente social, a gente acredita muito nisso, né? A revolução, ou, enfim, um novo estilo de sociedade não vai vir de cima para baixo. Vai vir do povo para cima. Isso não vai ser conseguido com um diálogo, né? Isso vai ter que ser construído com muita luta, muita resistência. Que nunca que eles vão. Tem uma frase, eu não lembro de quem é agora. Posso falar a frase que eu não sei quem é? Que é aquela que diz assim: os ricos farão tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Né? Então eles podem dar umas migalhas pra gente, né? Mas eles jamais vão querer abrir mão disso, né? Então, assim, a gente tem que... o que acontece? A gente não se percebe enquanto classe trabalhadora, as pessoas não têm consciência de classe, né? A maioria acha que é mais rico do que é pobre, quando na verdade ela está vendendo sua força de trabalho. Então, assim, como assistente social, normalmente a gente é marxista, né? E a gente acredita muito nisso. Então, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência de classe, essa união em torno realmente do interesse público e não do interesse particular, interesse privado de algumas pessoas, a gente não vai conseguir sair dessa situação. Vai trocar, vai vir Lula, vai vir Temer, vai vir Bolsonaro, daqui a pouco vem, sei lá, como é que é o Moro, o Amoedo, e a gente vai continuar nessa situação. Porque mesmo que a gente eleja um governo mais progressista, um presidente, por exemplo, a Câmara dos Deputados está aí, o Senado está aí, e essa a última eleição foi uma os deputados da Câmara, na última eleição, na Câmara dos Deputados, foram eleitos quase que o maior número de deputados conservadores, né, da história, assim. Então, assim, o que a gente está fazendo? De onde que a gente está errando? Até essa questão que a gente discutiu muito na eleição. Qual que é o nosso papel, né, enquanto acadêmico, enquanto pessoas que têm um conhecimento um pouco mais amplo junto à população? Né? Onde que a gente está errando, que a gente não está conseguindo transmitir essas informações, fazer com que essas pessoas reflitam, que elas pensem por si, que elas não entendam que isso que elas ganham do governo é um favor, é uma benesse, nossa, que legal, ele fez isso para mim, ele rouba mais faz, entende? E para a pessoa assumir, ou eleger um líder, né? Que as pessoas têm esse costume também de eleger líderes. Então, ou é Lula, Lula vai resolver, é Bolsonaro, quando na verdade... responsabilidade, né? Exatamente, quando na verdade a responsabilidade, cada um tem que assumir a sua responsabilidade
e se unir enquanto coletivo e tentar melhorias em prol do coletivo também, né? A pessoa que perguntou lá do auxílio emergencial, é assim, o auxílio emergencial é um mínimo e demorou muito para acontecer. Quando aconteceu, aconteceu daquela maneira desastrosa, das filas gigantes na frente das caixas econômicas. Então, assim, é o mínimo que o governo faz como uma ação estratégica de enfrentamento de um momento como esse, de saúde, de garantir com que aquelas pessoas que a gente falou lá que não têm condições, que tivesse condição de ficar em casa. E que isso fosse feito de uma forma de dignidade da pessoa, né? Mas não. Antes de acontecer um auxílio emergencial, vários memes na internet a gente vê assim, porque vai receber o auxílio emergencial nunca mais vai trabalhar, vai receber o auxílio emergencial não sei o que lá, né, vagabundo. Então, assim, essas coisas a gente tem que desmistificar, né, e dizer, não, é um direito, o auxílio emergencial é um direito, porque nós estamos vivendo uma pandemia, né, é uma questão de saúde grave, coletiva, e é preciso garantir com que essas pessoas tenham o mínimo de condição e de renda para que eles possam ficar em casa. Então, assim, gente, é estratégico, tá? Infelizmente, a gente tem um governo que não tem essa visão e que o projeto é um projeto totalmente, né, ultraliberal, neoliberal, enfim, para não dizer outra coisa. Tá acabando, infelizmente. Nós temos 3 minutos só. Ixi, Não vai cortar a nossa live. a gente fala muito? Foi muito bom mesmo. Dava pra gente ficar mais 1 hora aqui discutindo. Fácil. Estavam com medo, né? Com vergonha, mas deu tudo certo. Foi maravilhoso. Parabéns, meninas. Tá bom, obrigada. Eu sou meio suspeita em falar porque elas foram a minha primeira referência fora da faculdade de profissional, então eu tenho toda a admiração por elas. Luta! Ainda precisa de camiseta, né? Então, eu vou mostrar aqui, tá? Da Luta! Tem que mostrar, né? Amanhã será. Maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada. A live vai ficar salva, pessoal, aqui no IGTV e no canal do YouTube. Semana que vem tem mais, no mesmo horário, no mesmo lugar. Tchau. Tchau.